Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no curso de Ruby sobre números em Ruby. Então em Ruby nós temos algo, ou em todas as linguagens de programação temos algo chamado tipos de dados, com o qual nós podemos trabalhar os nossos dados e convertê-los em código executável para depois podermos manipular fecheiros, por exemplo, ou fazer determinados outputs com base em determinados inputs que recebemos. Tipos de dados é um conceito, como eu disse, fundamental da programação, e existem 8 em Ruby, que são os dados que nós utilizamos para trabalhar, para executar determinadas ações. Nós temos o integer, que representa os números inteiros, os float, que representa os números com casas decimais, o string, que representa a sequência de caracteres, uma sequência de caracteres, podem até ter números lá dentro, ou letras só. Arrays, que são uma forma mais complexa de dados, que representam uma coleção ordenada de elementos, sendo esses elementos arrays, strings, floats ou integers. Hashes, e os arrays também podem conter hashes, e símbolos, e booleans, e nils também. Arrays e hashes são dois tipos de dados mais complexos e falarei deles mais perto do final. Hashes representa uma coleção de pares chave-valor, onde normalmente nós temos um símbolo como uma chave, que é para mais facilmente identificar aquele tipo de elemento. E temos o seu valor, que pode ser estes diferentes tipos de dados, até mesmo hashes. Podem ser estes 8 tipos de dados. Temos o symbol, que representa um identificador imutável, ou seja, ele pretende fazer uma referência, ou ser uma referência para um tipo de dado que não costuma mudar assim muito. Creio eu. É um conceito difícil de explicar, o do símbolo. Mas por agora podemos considerá-lo como uma string, mas em vez de aspas temos 2 pontos no início e depois temos os caracteres que identificam esse símbolo, e esse símbolo faz referência a um certo tipo de dado que fica no local preso em memória. Ok, eu depois nos comentários provavelmente vão dizer se expliquei bem ou não, mas considerem o símbolo como basicamente uma chave de um hash. É mais fácil de pensar nesse termo, ou nesse aspecto. Eu depois falarei de symbols e hashes e arrays, strings, mais à frente. Este vídeo será sobre integer e floats. E temos o boolean, que representa o verdadeiro ou falso, literalmente, valores lógicos. Ou seja, nós em programação temos true ou false, que é verdade ou falso, e podemos, por isso chamam-se boolean, esse tipo de valor. É mais utilizado em termos finais de comparação e são o resultado, por exemplo, de uma comparação entre um integer e outro, ou de um integer e um float. E temos o nil, que representa a ausência de um valor. É mais normalmente os programas ou as bibliotecas que nós temos que nos dão o nil, para nós sabermos que não temos nenhum valor a ser dado, para representar a ausência. Pois é, pessoal. Agora, uma nota bastante importante. Podemos verificar todos os aspectos da linguagem Ruby no website da sua documentação em https://ruby-doc.org/ também não. Seguindo este link, leva-nos à documentação. E como estamos a utilizar o Ruby versão 3.2.2, clicamos no link com a versão respectiva.
que é este Complete API Docs for Ruby 3.2.2. Agora, a documentação também é designada por API, mas a API também é outro termo utilizado muito no back-end, pelo que pode ser meio confuso sabermos essa distinção. Mas temos aqui a nossa documentação do 3.2.2 e temos aqui as diferentes classes que constituem o Ruby. E vamos ver se encontramos o number, o nosso número. Temos aqui string, está aqui. Numeric, está aqui, números. E temos diferentes métodos que nós podemos utilizar neste numeric. É uma classe em Ruby, mas vamos falar de integers e floats. Numeric é a classe pi de integers e floats, mas vamos falar mais sobre heranças mais adiante. Os números são compostos pelos tipos de dados integer e float, sendo integer os números inteiros e float números com casas decimais. Tem diferentes comportamentos e vamos observar diversos métodos e operadores associados a estes dois tipos de dados. Temos aqui o link do integer, temos aqui o link do float. Agora, para explorar, vamos recorrer ao IRB e aos ficheiros com extensão .rb para nos facilitar a nossa aprendizagem, pessoal. Temos querying, comparing, converting. Nós temos aqui no lado os métodos que nós temos acesso e neste caso métodos são funções que estão disponíveis dentro da classe ou dentro da instância da classe. E vamos ver o caso do operador mais, onde nós podemos colocar um número mais outro e ele vai nos dar um resultado numérico. Vai ser no float with the sum of self and other. Muita atenção, pessoal. Os integers e floats, quando nós temos um float e adicionamos um integer, vai dar um float, para ser mais preciso. Mas atenção que o integer mais a dividir por um integer, por exemplo, vamos ver esse caso. Isto é um módulo, isto é um AND só, isto é a multiplicação, exponencial, mais, menos, divisão. Por exemplo, divisão. Se dividir e vai reduzir o resultado a um integer. Estão a ver, pessoal? Ele não dá um float. Por isso, para sermos mais precisos, nós precisamos de fazer se estamos a trabalhar com integer, temos que dividir com um float para nos dar um float. Agora, quais são os operadores mais comuns? Temos o mais o numeric, que é um número qualquer, dar o resultado numérico, ele por forma adição. Temos aqui integer mais integer, nós podemos tentar no IRB. IRB é mais para estes pequenos casos, para observarmos o comportamento de
determinado não é comando, para observar o comportamento de determinado input, por exemplo. 2 mais 2, 4. Temos acesso a este operador, que é o mais. Temos acesso à diminuição, à subtração, quero dizer. 4 menos 2, 2. Temos acesso à multiplicação. 4 vezes 2, 8. Temos acesso ao remainder. Este que é o módulo. É um bocadito mais complexo. O módulo vai dar o resto, ou seja, o resto da divisão de 10 dividido por 2 é 0, mas o resto de 10 por 3 é 1, ou seja, já tem resto. Depois o módulo só nos dá o resto. Agora, outros métodos bastante úteis, temos o even, que é o par, que vai nos dar true se o número for par, ou seja, integer true, se for par, ou se for 12.0 float não existe, se calhar no float não tem. Vamos verificar essa situação. Não tem o float nem o ou seja, temos que converter o float em integer e depois even or odd. Comes through if int is an odd number, ou seja, temos verdadeiro se o integer for um número impar, neste caso. E temos o TF, to i, to int, to r, rational. Ok, mas temos o temos o times também, mas temos o to float, que nos permite converter o número integer em float, ou seja, por acaso tenho que limpar isto. Temos o integer, que é o 2, por exemplo, e queremos convertê-lo para float. Chamamos to f e ele vai nos dar o float correspondente a este número. Agora, se por exemplo quisermos a divisão de 10 por 3, 10 por 3 por completo, to float. 3 pontos está mal, porque ele vai fazer o quê? Ele só converte o float, o resultado de 10 dividido por 3, que vai dar 3,33, mas como são dois integers, ele converte em integer ao invés de arredondar e dar-nos, quer dizer, ele arredonda nas unidades porque é integer. Para termos um resultado correto tínhamos que fazer 10 dividido por 3 dot to float. Aí já temos um resultado mais mais semelhante à realidade. Não está bem certo, mas é melhorzinho. Veja, pessoal. E são estes alguns métodos. Temos o zero, que se o integer é um valor zero. É mais utilizado, deve ser mais utilizado em vez de fazermos igual a zero, que é um termo de comparação,
nós utilizamos o método zero, ponto de interrogação, para vermos se 0 é 0. É verdade, 8 dá 0. É falso, 8 não é 0. Veja, pessoal. Agora, outro, temos o up to. Isto é utilizado com um bloco. Isto é mais um método de repetição. Isto é um código que nos permite repetir diversas vezes a mesma instrução, como podemos ver aqui. Pois, isto é um bocado mais avançado. Eu depois falarei em blocos mais tarde. Está a ver aqui outros também interessantes. Temos os termos de comparação, mas isso é mais utilizado na lógica condicional. Temos o exponencial, 2 exponencial 2, 4, 3 exponencial 2, 3 é 9. Neste caso é 27, de 3, 27. Ah, não, sim, está certo. 3 ao quadrado é que é 9. Muito bom. É o que deve ser bom em matemática só. É uma parte. Mas nós verificamos alguns métodos dos integers e floats. O mais importante, eu diria, o integer tem diversos métodos e o float não tem tantos, mas representa um valor mais aproximado da realidade, provavelmente. No float temos aqui o negative, para verificar se o número é negativo ou não. Se for negativo, returns true, ou seja, 10.13 dot negativo. False não é negativo, pessoal. Por isso temos estes métodos todos no integer e temos estes métodos todos no float. Está certo? Estes métodos permitem-nos manipular os dados e obter um produto desejado ou obter um certo output que nós queremos para podermos executar diversas funções e ter o resultado que nós pretendemos. Mas é isso, pessoal. Então, obrigado. É tudo por hoje. Tudo por este vídeo. Vai ficar.